Eu sou pensador. Hoje eu vou falar de um assunto que já deve estar passando quando eu estou falando disso, do filme chamado Dia D, ou como eles chamam no próprio filme, Dia da Revelação. É um filme que ele basicamente conta a história de uma invasão alienígena extremamente diferente disso. Como nós falamos anteriormente, algumas revelações de alguns documentos foram revelados hoje em dia, né? A gente teve a revelação do Trump revelando esses arquivos, e a gente também teve essa revelação de um jovem no Brasil onde viu uma nave espacial, um OVNI. Só que isso daí é fake. Só que nesse filme nós temos dois personagens que são basicamente uma jornalista e um hacker. Ele tem um poder de ter uma super mente e a outra tem um poder de ter o poder universal de conhecer tudo. Basicamente isso. Por que eu estou falando disso? Porque isso é uma tese minha e eu vou revelar agora. E vou questionar esse ponto para quem pensar nisso. Nesse filme, eles revelam que a humanidade, por 70 anos, desde os anos 70, eles têm vários casos. Eles usam até um exemplo do caso Roswell, né, que é um caso. E esse caso gerou vários outros casos. Então, eles revelam isso. Uma empresa chamada Guerra X, basicamente isso. Essa empresa é falada 3 vezes no nome, o filme inteiro fala direto em guerra, o tempo todo. Bem um momento, tanto que tem um momento do filme que o homem fala, eles vão revelar, né, que são os aliens, e ele revela. Então, essa guerra que você fala, se você vai mais importante que a guerra, e ele fala assim. Por que eu estou chegando nesse ponto em falar isso? Porque o filme inteiro vai revelando coisas que a gente vai vendo. Eles revelam que os aliens conseguem se chegar a pessoas com aparência de animais. Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso chegar a esse ponto. Aquelas 2 pessoas que você vê que foram no filme ativados os poderes por causa dos aliens, é a representação do ser humano com a sua câmara pineal atrás, no máximo. No máximo do conhecimento e no máximo do conhecimento da pessoa. Aquilo dali é o primórdio de Adão e Eva que foi feito. Tanto que é a representação de um homem e de uma mulher. Nós temos 3 animais que é revelados para eles: um pássaro, um veado, no caso, um cervo, um guaxinim e uma raposa, né? Eles foram revelados a isso. E os caídos, tanto os anjos, conseguem se transmutar em animais, né? Eles usam essa aparência de animais para poder fazer isso, como ele fez com Éden, fazendo isso com Adão e Eva, né? Então eles revelam isso. Então imagine, nós estamos agora num período de guerra grande e eles criam uma falsa invasão alienígena para fazer o mundo inteiro entrar em paz e aceitar futuramente um governante no planeta. Isso iria abalar fisicamente a estrutura religiosa do planeta inteiro, fazendo que muitas pessoas perdessem a fé, né? Nós temos um exemplo onde, muita coincidência, isso eu estou questionando vocês, não estou afirmando, que quando houve o estalo do Thanos num filme antes, a gente teve o período da pandemia. Então, vocês podem fazer isso. Estou só questionando isso. Então, imagine, se a gente tem esse período de guerra, esse período que nós estamos passando, e do nada o governo revelando coisas
que nunca foi revelada, e a gente tem uma invasão falsa, né? Como a gente vê na própria Olimpíada, onde a taça do mundo é uma mão da guerra do mundo, né? Representação disso. Eu peguei esse tipo de informação no canal Despertando, né? Do Thiago Lima, no caso. Vocês podem ir lá, ele vai dar muito mais informação. Mas essa parte da teoria aqui é eu que estou falando. Então imagine, se você chega nesse ponto, e você sabe que os caínos não são desse planeta. Então ele tem essa representação. Tanto que existe uma empresa direta falando disso. Tirando que no filme eles mostram diversas vezes. Tem um momento onde um homem usa uma rocha e domina uma mulher, né? Então, isso é um questionamento que eu dou. Será que isso é um aviso? Que quando o mundo estiver totalmente em um momento muito crítico de perigo, eles vão criar uma falsa invasão alienígena. E hoje é possível. Para unificar o mundo todo, para o governo final. Esse é um questionamento que eu deixo para vocês. Entendeu? Então, muito obrigado, gente. Compartilha, se inscreve no canal e até mais.